Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Compliance. Esse podcast está aqui para desmistificar o universo do compliance, governança e integridade. Estamos aqui para falar de forma simples, clara, sobre todos esses temas. Como vocês já estão acostumados, a gente está aqui sempre com um convidado acompanhando nossos episódios e aqui para conversar com a gente. Então, hoje eu recebo uma convidada que é advogada há 25 anos. Não vamos falar muito, sobre tempo, para não ter problema. Mas ela é advogada há 25 anos, tem experiência no mercado financeiro, é especializada em governança corporativa, compliance e gestão de riscos. Ela tem um MBA em Direito da Economia e da Empresa pela FGV e possui uma especialização em Finanças pela COPEAD da UFRJ. Ao longo da sua carreira, liderou estruturas de compliance e governança em instituições como Bank of America, Banco Máxima, Ágora, ICAP e Ativa, desenvolvendo a habilidade de traduzir temas complexos em soluções práticas do dia a dia corporativo. Já vou dizer que essa é uma das especialidades da nossa convidada e é uma das formas como eu mais gosto de a ver falando, é transformar o complexo no simples para o dia a dia. Não por isso ela está aqui hoje com a gente. Ela é cofundadora da Fira Software, uma ferramenta de supervisão voltada à prevenção de lavagem de dinheiro e possíveis práticas não equitativas, e também é cofundadora da Lotus Consultoria, voltada à estruturação de processos de gestão de risco, compliance, governança, assim como treinamentos especializados. Ela é instrutora e palestrante da ABBC e do INSPER, com passagens também pela B3, Ambima e CNF, conduzindo os cursos de governança, riscos operacionais, PLD, FT e compliance. Vou falar aqui também agora muito rapidamente sobre uma novidade da Compliance PME. Ela também é a nossa professora do próximo curso da Compliance PME, que é um curso de controles internos, um tema que ela domina como poucas pessoas. Então, vocês viram aqui vários predicados que eu falei sobre ela, e ela é a Aline Reginato, está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nath. Ai, que bom ter você por aqui. Não sei se eu tenho todos esses predicados. Claro que tem, pelo amor de Deus, tem muito. O curso da Aline na Compliance Premier vai ser nos dias 20, 21 e 22 de outubro, e ela vai falar sobre sobre controles internos. Então, ela vai estar com a gente. Então, amanhã, no dia depois do lançamento aqui do podcast, na sexta-feira, dia 19, vai estar lançando o curso dela, as inscrições vão estar abertas. Então, a melhor semana do ano não poderia começar diferente. Eu tenho que falar isso porque sábado, dia 20, é meu aniversário. Então, eu preciso deixar registrado que é a melhor semana do ano. Feliz aniversário antecipado, mas sábado eu te ligo. Ai, que fofa! Então é isso, pessoal. Sem muita enrolação aqui, já brincamos a beça, mas a ideia agora é a gente falar um pouquinho nessa primeira parte do podcast sobre a trajetória da Aline, todo o contexto onde ela desenvolve os seus trabalhos. E aí eu queria começar aqui, Aline, antes de a gente passar para o segundo bloco, mas mergulhando um pouco nessa sua trajetória, eu queria começar aqui, antes da gente mergulhar efetivamente, numa curiosidade. Depois de tantos anos lidando com governança, riscos e compliance, o que mais te encanta nesse universo, assim? O que te motiva todo dia a seguir trabalhando com esses temas, que não são fáceis, a gente sabe. Não são fáceis. Eu tenho pensado muito nisso nos últimos tempos, porque a gente tem vivenciado tantos episódios, de fragilidades em controles, em governança, e eu acho que o que me encanta é poder fazer diferente. E eu acho que a gente tem que fazer diferente, porque o que vai ser das próximas gerações se a gente não tiver estruturas mínimas de compliance, de governança? A longo prazo, se a gente continuar no ritmo que nós estamos, eu acho que a gente vai ter pouquíssimas empresas, pouquíssimas estruturas sólidas. Então, o que mais me encanta é poder fazer diferente e deixar um legado para essa próxima geração. E eu acho que é interessante que você terminou a sua fala com a palavra legado, e ela me chamou muita atenção, porque sempre que a gente fala desses temas de governança, compliance, a gente no final do dia está falando de sobrevivência e sustentabilidade das empresas. E tem a ver com isso que você falou, Tem a ver com esse legado, essa longevidade das empresas, Então,
É isso. É a estrutura de governança quem garante a longevidade, porque muitas vezes no nosso dia a dia, numa pequena decisão, aceito ou não aceito esse cliente, aceito ou não aceito esse terceiro, né, esse parceiro de negócio, é esse conjunto de decisões do dia a dia que vão representar o teu risco. E ele pode ser um risco alto, né, controlado, e pode ser um risco alto sem controle. E risco alto sem controle, esse conjunto vai somando, 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 e aí você chega a estruturas que têm perdas financeiras, perda de imagem. Então, falar de controles internos é falar de longevidade, é falar de legado, é falar da responsabilidade que a gente precisa ter frente a qualquer instituição, pequena, média, grande, enfim. Agora, entrando um pouquinho na sua trajetória, você tem muitos anos de experiência no mercado financeiro, você se destaca muito fortemente por essa atuação no mercado financeiro, a gente sabe disso. Mas como que essa sua trajetória moldou, a sua visão, a forma como você enxerga toda essa necessidade de governança e compliance dentro das empresas, enfim, não só pequenas, médias e grandes empresas do mercado financeiro? A gente estava aqui num papo antes, pessoal, conversando, e sobre essas questões todas que vem acontecendo no mundo, né? Em especial nessas últimas semanas, nessa discussão toda relacionada a algumas operações da Polícia Federal que vem impactando todo o mercado financeiro, que é onde você tem uma atuação. O que essa sua trajetória trouxe para o seu dia a dia em relação à governança e compliance? O que você entende que te ajudou todo esse percurso para chegar no entendimento que você tem hoje de governança e compliance? Bom, no mercado, eu acho que quando a gente ocupa uma posição de compliance, de controles internos, enfim, a gente tem um desafio por dia. Então, e por Às que que vezes, mais de mais de um. um, isso que às vezes mais de um. Então eu costumo brincar que como nós não temos uma cultura preventiva, a gente reage o tempo inteiro, né. Então acho que ao longo desses anos que eu, atuo, não só no mercado financeiro, mas eu acho que com grande preponderância no mercado financeiro, é eu acho que toda instituição que entender que prevenir ao invés de reagir vai ter um custo muito menor, a gente vai chegar lá. Então, ao longo dos anos, eu fui tentando, né, ali junto com a alta administração, que é essencial para a gente implementar na prática essa cultura, fui tentando mostrar o valor agregado. E uma provocação que eu sempre gosto de fazer em discussões com lideranças é: o que você acha de governança, de compliance? É custo ou investimento? Porque se for custo a resposta, né, temos um primeiro problema, é o nosso primeiro indicador, né, porque a gente não tem cultura. E a gente acha que cultura é algo muito subjetivo, mas a cultura é que vai ser o chão da casa. E é em cima desse chão da casa que a gente vai construir regras, a gente vai aprender a dizer não, este parceiro eu não quero, esse cliente eu não aceito, né? Esse recurso eu não consigo identificar a origem, e vai aprender a dizer sim com maior segurança. Então, eu acho que é isso que me moldou, né? E a gente precisa fazer isso de um jeito muito simples, porque se a gente colocar uma linguagem muito tecniquez, né, o outro não sabe, talvez, né? Não é que ele não saiba e ele não tenha conhecimento, é porque nós somos os experts, né? Nós vivenciamos esse dia a dia, a gente consegue chegar e identificar um impacto financeiro. A gente no passado tinha multas de 200, 300 mil, né? Hoje a gente tem multa de De milhões. milhões. Na semana retrasada, eu acho que foi lançada uma multa pela CVM de quase 7 milhões. Então, a gente tem muito mais insumos para dizer: compliance não é custo, ele é investimento, ele não vai te gerar receita, mas ele vai mitigar muito dos teus riscos, incluindo o risco financeiro, mas também o risco reputacional, que é intangível, né? Hoje as empresas vivem um grande desafio voltado à gestão de crise reputacional, né? Quantos anos essas empresas vão demorar a reconstruir a confiança, né? E seja no mercado financeiro ou em qualquer outro mercado, o cliente quer confiança.
Quando a gente tem a quebra de confiança, o que a gente vai oferecer? Eu acho que você tocou em alguns pontos que, para mim, eles são fundamentais, porque isso, sem o apoio da auto-administração, a gente não vai fazer milagre, né? Não tem programa de compliance sem o apoio da auto-administração. Eu vejo muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Natália, mas eu estou com dificuldade de construir o apoio da auto-administração para o programa de compliance. Eu sempre falo, cara, você tem que dar uns passos atrás, volta, anda umas casas para trás, porque sem esse apoio você não vai construir a cultura da empresa, a cultura organizacional, que vai basear a utilização. Você falou, a base É da a base da casa casa. para a construção. Né? Então, eu acho que, enfim, você foi brilhante. Ainda e aqui tem a ver com a minha próxima pergunta, que é, eu fiz uma pergunta complexa e você consegue traduzir de forma muito simples as perguntas para umas respostas para o dia a dia, nesses exemplos muito práticos. E aí você, nesse lugar de uma pessoa que consegue fazer a tradução desses temas complexos para soluções práticas, onde as pessoas conseguem aplicar e colocar dentro das empresas, qual foi o maior desafio que você conseguiu ultrapassar, enfrentou e conseguiu ultrapassar e implementar determinadas estruturas de compliance, determinadas estruturas de controles internos dentro das empresas e como que você conseguiu não só implementar, mas traduzir essa complexidade toda que é um programa de compliance, que é uma organização, que é uma empresa, para a auto-administração, às vezes para os pares. Às vezes você pega, é muito comum a gente pegar o pessoal da área, por exemplo, de vendas, né, comercial, e falar, pelo amor de Deus, eu não quero compliance aqui. Lá vem ela! É a coisa mais comum, mas como que você, porque eu sei que você faz isso, como que você consegue traduzir isso e nessa sua experiência, como que você conseguiu ultrapassar esses desafios? Vamos lá. Eu acho que eu sempre optei por criar uma figura do que a gente chama de compliance no sentido de advisory, tá? Uhum. A gente tem duas formas de implementar o compliance. Pode dizer, olha, cria a regra, você vai cumprir e ponto, você vai cumprir. Goela abaixo. Goela abaixo, não importa o que você pensa, né? Mas eu sempre busquei convencer de que eu estava ali, não era para proteger a empresa, não era para dizer, olha, aqui tem um risco, esse risco é seu, né? A gente precisa desconstruir um pouquinho esse senso de personificação. Óbvio que o risco pode estar na pessoa, mas quando a gente tem uma fraude, um desvio ético, existem esses cenários. Mas, via de regra, as pessoas precisam entender, os gestores precisam entender que o risco, a fragilidade é do processo. E que ele está ali e pode agregar muito, porque ele é o gestor primário de risco. E nós estamos ali para construir em conjunto. Porque aí você tira essa figura de eu estou ali para apontar seu erro, porque muitas vezes o risco ele é tido como erro, né? E não necessariamente ele é um erro. Ele pode ser um erro, mas ele pode ser uma fragilidade do processo. Então, eu acho que o grande segredo ao longo dos anos foi trazer essas lideranças, e aí não é só a alta administração, são todos os gestores e falar, vamos construir juntos? Eu sou o seu protetor, porque é isso que nós somos. Nós estamos aqui para identificar e mitigar os riscos, mas com você eu vou ser muito melhor. Então, era interessante porque as pessoas me ligavam e contavam, olha, aconteceu isso é grave? Isso é um risco? Isso é grave, é um risco. Vem aqui para a gente conversar melhor para eu entender, né? Eu não ia com aquela figura de que caramba! E tem um ponto importante que muitas vezes a gente acha que essa construção conjunta tira independência. E não tira independência. Não tira independência e ponto importante, eu passei algumas situações que não eram simplesmente riscos, né? Eram ali descumprimentos de regra. E essas pessoas me contaram esse descumprimento. Elas foram responsabilizadas? Foram. Então, perceba, tinha o senso de confiança
existiu o próprio fato delas reportarem, isso não tirou a minha autonomia em responsabilizar. Mas é um caminho muito diferente da gente simplesmente sentar e impor regras e falar: eu sou o dono, eu sou o compliance, eu tenho ali, é goela abaixo e pronto. Acho que esse foi o grande segredo. Aline, você falou um negócio que para mim é muito fundamental, porque toda vez que eu faço implementação de programas de compliance dentro das empresas, a gente sempre passa pelos controles internos ali. E esse ponto que você trouxe, ele me parece não só fundamental, mas ele me parece a prática do dia a dia. Porque se você chega lá e coloca, ah, não, eu quero que você faça essa forma de controle, é isso que você tem que fazer. A pessoa primeiro, ela fala, ah, chegou a Natália aqui para me dar A mais dona da trabalho. verdade. Chegou a Lá Natália aqui vem para me ela dar com uma mais regra nova. Então, assim, isso é super chato. A pessoa não consegue compreender não só a necessidade de fazer aquele controle interno, mas ela também literalmente chuta o balde daquilo ali, ah, não vou fazer, ah, tá bom, valeu, é isso aqui para fazer? Tá bom, obrigada. Enfia dentro da gaveta É e não isso. vai fazer nunca mais. E você não cria esse lugar de confiança que você Não falou. cria. Então, na hora que você chama a pessoa que está lá na ponta, né, que é a dona do risco, digamos assim, quando você chama essa pessoa para construir junto com ela todo esse passo a passo dos controles internos, do controle que ela precisa implementar naquele momento, é algo que você gera confiança, não fica goela abaixo, você trabalha junto, você cria. Então, a chance daquele controle interno tomar a proporção que ele precisa tomar e ser feito corretamente pela área, pela pessoa, fica muito maior. É muito maior. Se torna muito mais verídico e muito mais efetivo essa utilização e implementação do porque ele controle. entende o que ele está fazendo. E Exatamente. o porquê ele está fazendo. Não é só simplesmente uma regra top-down. Ele entende o porquê ele está fazendo. E um ponto super interessante é que quando a gente traz, né, quando a gente constrói esse movimento, trabalha na figura da cultura do gestor primário de risco e a gente desconstrói a questão de que você está aqui somente pela empresa. Não, eu estou aqui também por você, porque você faz parte dessa empresa, você é um stakeholder, né? Você ocupa um papel dentro dessa empresa. Se a gente não conseguir manter essa empresa ao longo do tempo, os impactos são muito grandes. Você pode ter um impacto financeiro que leve a demissões, você pode ter um impacto reputacional que leve a demissões e que leve até ao sumiço, à incorporação dessa empresa. Então, esse conjunto de controles é para nossa proteção, a gente faz parte. E muitas vezes, quando a gente fala de controles e de regras, nada disso é explicado, né? Então você tem o distanciamento das lideranças. Você tem a Natália, que é o compliance, que vem com regras, que vem com burocracias, controles, é muito relacionado à burocracia. E eu já escutei algumas vezes: você não é pró-business. O que é ser pró-business? É fazer a coisa acontecer de qualquer forma? Né? Ou a gente precisa sentar, entender quais são os riscos para, de fato, ser um pró-business mitigador de riscos. Então, olha quantas desconstruções a gente precisa fazer em todas as áreas. Você falou uma área, vendas. É super difícil falar com vendas, porque o objetivo deles, no final, é venda. É vender. E tem um ponto interessante que muitas vezes a venda está relacionada à meta e a meta está relacionada à remuneração, que é um assunto que a gente fala pouco, né? Sim. Mas a gente precisava revisitar os nossos controles de remuneração para, de fato, chegar, eu acho, que no que a gente precisa, autonomia e independência. Uma construção conjunta, mas com autonomia e independência de áreas de controles. Você tocou num ponto, outro ponto que para mim também é fundamental aqui, Aline, que é a questão do pró-business, né? Eu costumo dizer que a gente que senta numa cadeira de compliance, de governança, de controles internos, a gente precisa ter essa percepção de saber que somos uma atividade de meio da empresa, não tem jeito, e a gente precisa, em alguma medida, e eu vejo que as pessoas, em geral, que estão sentadas em cadeiras como as nossas, têm muita dificuldade de tomar essa decisão, que é a decisão de correr riscos. Porque quando a gente está numa empresa, não tem jeito, a gente está correndo riscos.
E a gente sentado nessa cadeira, a gente vai ter que correr riscos. A questão é como mitigar os riscos que a gente vai correr. Como saber exatamente qual é o risco que a gente está correndo e como ter controles para minimizar a chance daquele risco se tornar materializado no nosso dia a dia. Então, eu acho que você tocou nesse ponto do Pro-Business, porque para mim ele é fundamental, porque faz parte da nossa atuação, ou na maioria dos casos não faz, mas imagino que deva fazer, porque a forma como eu acredito deve acontecer assim, apesar da gente saber que não acontece no dia a dia, mas deveria acontecer. Então, se você que está aqui ouvindo a gente, assistindo a gente, você não tem esse carinho e esse cuidado de se colocar como uma pessoa pró-business, que topa correr os riscos junto com a empresa, você talvez deva repensar a forma de você atuar. Porque a hora que você se coloca como uma pessoa que entende os riscos, que você está levando a empresa a participar e está apoiando a empresa, porque não tem jeito, a empresa vai correr risco, pessoal. A gente só precisa estar ciente de quais são os riscos. Então, o nosso papel é deixar muito claro para a alta administração quais são os riscos e entender junto da alta administração, se você não senta numa cadeira da alta administração, mas entender e trabalhar junto da alta administração, quais são os riscos, quais são as possibilidades de mitigar esses riscos e qual o apetite a risco para saber se vale a pena a gente seguir ou não aquele caminho. Então, se você não faz isso na sua empresa, faça. Eu garanto que você vai ser visto pela alta administração de uma outra forma. Então, isso é fundamental no meu ponto de vista. Você tocou em alguns pontos que me refletem até a minha trajetória, né? Quando a gente olha para a trajetória e para o profissional, quem é o profissional de controles internos? Que especialidade ele precisa ter? Ele precisa ser multidisciplinar. Não é só, eu preciso entender das regras daquele setor. Não, eu preciso entender das regras, eu preciso entender do meu negócio, eu preciso entender na minha estrutura de controles para ir fazer o que você trouxe, que nada mais é do que uma avaliação de riscos. Onde eu vou avaliar os eventos, avaliar a minha capacidade de responder esses riscos e dizer, olha, aqui eu posso com esses controles, aqui a gente de fato não pode. Porque muitas vezes é mais fácil a gente dizer não. E aí isso, na verdade, dificulta um pouquinho, né, a nossa trajetória, a nossa aceitação enquanto advisory, enquanto integrantes desse sistema de controles internos. E a minha trajetória foi, eu sou advogada por formação. Como eu trabalhava no mercado financeiro, eu pensei, caramba, eu preciso entender de produtos, eu preciso entender de operações, eu preciso entender um pouco mais para que eu possa unir esse negócio junto com toda a minha expertise de normas regulatórias. E aí eu fui fazer a especialização em finanças. Olha que legal. Né? E aí depois eu fui buscando outras especializações para abrir um pouco o leque, porque se você não conhece quem é a sua empresa, você não consegue atuar como um compliance agregador, porque é isso que nós precisamos ser. Né? O não já está dado, mas a gente precisa entender e construir um sim com sustentabilidade e com responsabilidade. Eu acho que é esse o caminho, assim, ficou... Quem não ouviu e não prestou atenção, volta uns segundinhos aí, que essa fala final da Aline foi excelente, hein, pessoal? Maravilha, Aline. Obrigada por, enfim, contribuir com a gente aqui, com a sua trajetória, contar. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente vai ficar apaixonado, assim como eu gosto muito da forma como você fala, de forma muito simples e sincera sobre os nossos desafios do dia a dia. E agora a gente vai passar para o segundo bloco aqui do Pod Compliance. A gente vai falar agora sobre algumas notícias da semana. A primeira notícia que a gente vai falar é uma notícia cujo título é: CEO da Nestlé é demitido após relacionamento não divulgado com uma subordinada. Essa notícia aqui, ela remete a alguma outra notícia de algumas semanas atrás, onde o CEO da Astronomer teve um relacionamento, né, num show do Coldplay, teve um relacionamento divulgado com a diretora de RH também da empresa. Então, uma breve contextualização dessa notícia: a Nestlé demitiu Laurent Fraiche,
que era o CEO, né, já não é mais, foi demitido, devido a um relacionamento romântico não revelado com uma funcionária que era sua subordinada. Uma investigação interna demonstrou que ele mantinha um relacionamento escondido com essa subordinada direta, segundo comunicados que aconteceram na mídia. Essa apuração, ela foi toda conduzida pelo presidente do conselho e também pelo diretor independente que estava atuando ali, assessorando juridicamente também a companhia. Essa notícia, como eu falei, ela vem nessa esteira também dessa outra notícia que teve do show do Coldplay, né? Que, enfim. A câmera do beijo proibido, a câmera do alguma beijo. coisa assim, né? Que aí pegou eles ali numa situação e aí, enfim, deu tudo que deu. E aí, a gente observando esses casos, Aline, a gente sabe que essas situações, ela traz à tona, né? Traz para os nossos comentários aqui, exatamente a questão de até que ponto a vida pessoal de um CEO, de um executivo, pode impactar a governança da empresa. E aí a gente tem um cuidado aqui em especial. Eu sei que para o mercado financeiro isso é muito importante, porque no mercado financeiro a gente tem uma volatilidade ainda maior do que nas outras empresas, né? Não que não impacte a reputação das outras empresas. Mas como que você entende que isso pode trazer um impacto para a empresa? Como que os controles internos, as políticas, como que essas condutas precisam ser reguladas e os limites, né, a clareza dos limites dessas condutas? Como que você entende que isso impacta? Vamos lá. Eu acho que esse caso, ele traz algumas reflexões bem interessantes para a gente. A primeira reflexão, e que eu gosto muito de falar, combinado não sai caro. Então, a gente precisa primeiro entender se as empresas tinham uma política clara. Pode? Não pode? Se pode, qual é o caminho? Porque nós somos seres humanos e o proibido, às vezes, é uma delícia, né? Então, muitas empresas optam por simplesmente proibir e as pessoas se escondem. Eu não estou dizendo aqui que o pode ou não pode é o melhor caminho. O melhor caminho é o que vai ser aderente à sua empresa. Só que quando a gente trata dessas questões mais pessoais, e não só questões pessoais, eu estou passando agora estou fazendo um jogo, né, de dilemas éticos. Então, eu levei para a alta administração como é que eles vão querer tratar. E um dos temas que eu levei é como é que vocês vão tratar relacionamento entre funcionários. Particularmente, eu acho que o ideal é permitir. Porque um permitido com regras claras, né, de sim, você pode, se você tiver um relacionamento, você informa, porque aí, enquanto empresa, você tem a oportunidade de tratar aquele risco. Então, um exemplo, se são duas pessoas que as áreas são conflitantes, uma gera projetos e a outra vende, caramba, eu precisaria implementar ali um Chinese Wall, ou seja, eu posso tentar mudar essas pessoas de área, né? Ou dizer para elas, sendo super transparente, olha, vocês nessas duas áreas fica impossível o relacionamento. Mas percebe que eu preciso entender os riscos? Percebe que eu posso construir o caminho que eu quiser, mas primeiro eu preciso ter a capacidade e eu diria até a coragem de tratar esse risco. Nessa trilha de desafios éticos, eu levo várias situações atuais da empresa, fora da empresa, e muitas vezes a resposta que eu tenho ouvido é: isso a gente trata depois. Então, as empresas precisam olhar para si e entender que regras, que situações eu preciso tratar. Porque, nesse caso, é um conflito de interesses. E ele não existe apenas pelo relacionamento, ele existe por N outras situações. Porque eu que conheço o parceiro, eu que conheço o cliente. Então, quando a gente fala de conflito de interesse, ele é tão qualitativo e a gente parece que tem medo de falar de conflito de interesses. Mas eu diria que ele é um dos principais riscos de todas as instituições. Só que a gente faz o papel que eu costumo dizer de avestruz. O risco está ali, o conflito existe, mas eu finjo que não estou vendo, porque agora não está na hora de tratar. Porque
quando a gente fala de situações como essa, e de controles internos como um todo, muitas vezes a gente precisa sair da zona de conforto, do nosso padrão. E aí isso dói crescer, né? Dói implementar uma regra, mas é o que vai garantir a sustentabilidade da sua empresa. Então, acho que nesses casos, não sei qual era a regra das empresas, mas eu acho que precisariam ali regras claras, né? Esses funcionários não se a regra era podia, mas tinha que reportar, sim, eles precisariam ser responsabilizados, e a única responsabilização é uma demissão, ainda mais quando a gente está falando de um CEO, que é o exemplo, né? Compliance é exemplo. Todo dia a gente vai dar um exemplo. Se ele for ruim, é como se eu estivesse jogando ali uma maçã podre dentro da minha cesta, que é a empresa. Ou eu vou criar a cultura de ele pode, eu não posso. A regra não é igual, não é equitativa. E isso está longe de ser uma estrutura de governança saudável. Uma boa prática. Eu acho que você trouxe um ponto que, para mim, ele me chama muita atenção, que é... E aqui agora, falando especificamente para a alta administração, né, Aline? Ser um diretor, um executivo, uma executiva de uma empresa, ele requer tomadas de decisões difíceis. Não é simples, a gente sabe, ninguém está falando que é simples uma tomada de decisão, mas é necessário que a gente tome essas decisões. E aí, é o que você falou, crescer dói, vai doer tomar uma decisão dessa, mas a gente ficar se escondendo para não tomar a decisão, porque é mais simples se esconder, porque você não arruma problema, você não desagrada ninguém que já esteja naquela situação ou em outra, e aí você deixa tudo como está. É isso. Né? Então, crescer, né, dói, então a gente precisa ter um cuidado com relação a isso. E é isso, assim, eu costumo dizer... Uma frase, não só na Compliance Premier, mas para os clientes em geral, eu falo o seguinte: às vezes a gente vai ficar vermelho porque é difícil tomar uma decisão, mas é melhor a gente ficar vermelho um dia naquela tomada de decisão do que a gente amarelar para o resto da vida. Então, isso. É melhor a gente ficar vermelho um dia com a tomada daquela decisão, com a dificuldade que é aquela tomada de decisão, e ela não funcionou, ok, volta atrás. Você não tem apego àquela decisão. Você pode voltar atrás, você pode mudar de ideia com relação àquela decisão. Mas é melhor que você faça do que você ficar empurrando com aquilo, aí empurrando a barriga, né, aquilo com a barriga o resto da vida, e você vai ficar amarelo o resto da vida sem resolver as questões. Então, eu acho que esse ponto é essencial. Assim, mais uma vez, a gente está falando aqui de cultura de integridade, a gente está falando da formação dessa cultura dentro da empresa, dentro da organização. E né? Você trouxe um ponto interessante, a avaliação de riscos é um elemento vivo. Eu posso voltar atrás, porque o cenário pode mudar, né? O que não pode mudar é a integridade. Sim. E você mudar de decisão não tem nada a ver com deixar de ser íntegro. Exatamente. Não tem nada a ver. Dependendo do risco, não impacta de maneira nenhuma. Só que esses conceitos, eles são pouco trabalhados. Apetite de risco, avaliação de risco, são conceitos pouco trabalhados e, mais do que isso, são práticas pouco realizadas dentro das instituições. Porque a gente precisa entregar um resultado. Então, toda a empresa está ali voltada para o cumprimento daquela meta. Mas a gente esquece que, para cumprir aquela meta, eu tenho alguns caminhos, alguns controles. E quando eu não consigo implementar esses controles, eu vou chegar no cumprimento da meta não como eu poderia chegar. Percebe? Então, é importante que a gente trate isso no dia a dia. Né? Não é a auditoria vai chegar, caramba, olha, vamos passar por uma inspeção, corre todo mundo para botar a casa, bota tira a caneca, bota aqui para ficar arrumadinha. Tira a caneca, a boca está ali, olha, o sofá, tá todo mundo lindo. Aí quando chega, estamos perfeitos. Agora foi embora, volta tudo ao normal. E aí controles internos deixa de fazer parte do dia a dia. Então isso eu acho que é um grande desafio. É mesmo. Vamos seguir agora para a segunda notícia que a gente vai comentar hoje. Ela é uma notícia animadora, digamos assim. A notícia é: exigência do Programa de Integridade em ONGs avança no Senado Federal.
Então, a Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização do Senado aprovou o projeto de lei que torna obrigatória a implementação de programas de integridade por organizações não governamentais que firmarem parcerias com o poder público. Agora, o projeto de lei vai seguir para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A ideia desse projeto de lei é tornar obrigatório o programa de compliance em organizações da sociedade civil de interesse público, organizações sociais, as OS, e outras entidades do terceiro setor que assinarem contratos com órgãos públicos com valor superior a 2,5 milhões ou com duração maior do que 180 dias. Eu preciso já dizer que eu fiquei super feliz com essa informação. Eu também. A gente, no dia a dia, até pela nossa atuação na Compliance PME, Aline, a gente vê que cada vez mais tem sido exigido de organizações, né, do terceiro setor a implementação de programas de compliance, por vários motivos. São organizações que vivem de doações, e aí a pessoa que está doando, ela quer saber para onde o dinheiro dela está indo, para ver se está sendo utilizado para aquela efetiva função do que foi prometido. Essas organizações, elas também precisam se precaver de onde elas estão recebendo esse dinheiro, porque é um outro cuidado que elas têm que ter. Não adianta, imagina, daqui a pouco tá aí recebendo o dinheiro do PCC. Não vai funcionar para você. Vai. Então, é um cuidado que eu venho percebendo que essas organizações cada vez mais vêm trabalhando. Tem inúmeras organizações do terceiro setor que já atuam, tem um departamento de compliance super forte, já atuando, e precisam disso para a sobrevivência da empresa. Então, eu fico muito feliz que esse projeto de lei esteja avançando. E aí, eu queria saber a sua opinião, né, considerando esse avanço do projeto de lei, o que você acha que são os principais desafios e também as principais oportunidades da gente levar governança, compliance, controles internos para essas organizações do terceiro setor, que a gente sabe que no dia a dia, apesar de algumas já terem, na sua maioria não tem programa de compliance, enxergam como uma burocracia, enfim, mais um passo ali dificultador da atuação delas no dia a dia. Mas aonde você vê que tem uma relevância e um desafio, mas ao mesmo tempo, além do desafio, que é uma oportunidade para essas organizações crescerem? Eu diria que é uma grande oportunidade, porque a instituição que implementar o seu compliance provavelmente vai ter maior possibilidade de receber doações, de fazer contratos com o setor público. Então, eu não veria como um desafio, simplesmente, eu veria como uma grande oportunidade. Agora, falando em desafio, se a gente, em mercados que são altamente regulados, sofremos desafios diários nessa questão de compliance, de controles internos, custo, investimento, imagina essas instituições menores. Então, eu acho que o grande desafio vai ser convencer, ou melhor, fazer entender à administração, às lideranças dessas instituições, que a gente está falando de um processo que é valor agregado, né? Que vai mitigar os riscos de envolvimento, por exemplo, como você comentou, com organizações criminosas, né? E a mitigação desse risco, na verdade, protege a instituição e as pessoas que comandam essas instituições, porque a gente não está falando só do CNPJ, mas a gente está falando do CPF também, e vai mitigar o próprio risco reputacional, porque se envolver com uma organização criminosa não é risco financeiro somente, é um risco reputacional. Então, eu acho que precisa aí ter um aculturamento, uma conscientização, um letramento de que esse processo gera valor, porque gera, né? Você, em um momento, falou, olha, no mercado financeiro a gente tem ali oscilação de ações, e é verdade, mas existem pesquisas que comprovam, independente da empresa ter ações ou não, quando você tem estruturas de compliance, o teu valor cresce. Com certeza. Cresce enquanto instituição, né? Porque hoje, quando a gente senta para fazer uma due diligence de uma parceria ou uma due diligence para fazer uma doação, eu vou perguntar, quem você é? Você tem estrutura de compliance?
Eu quero Quando saber você para onde está indo o meu Eu quero dinheiro. saber para onde está indo. E isso aconteceu muito no mercado de patrocínios, Uhum. né? Quem eu estou patrocinando? Onde você está usando esse dinheiro que eu estou patrocinando? Você, de fato, está usando ali... teve um caso, não sei se vocês se recordam, mas do Banco do Brasil, que Lembro. patrocinava, né? E a Uhum. pergunta foi essa: Sim. o que você está fazendo com o dinheiro? Porque surgiram dúvidas. Então, a gente entra ali... Eu acho que quando a gente fala de compliance, a gente pode falar de compliance em qualquer segmento. É no setor privado, é no setor público, é no setor de esportes. Então, assim, é um legado muito importante que a gente precisa construir, mas a gente ainda tem o desafio de convencer. É isso mesmo. Eu acho que esse é o grande desafio para as organizações do terceiro setor, essas ONGs. Eu acho que o grande desafio da implementação de programas de compliance é esse, assim. E, óbvio, eu acho que a gente precisa olhar muito mais com olhar de oportunidades Muito do que de mais. desafios, porque eu acho que são oportunidades. Inclusive, as organizações do terceiro setor que já se anteciparem e tiverem, vão sair nadando de Vão sair na braçada frente, vão nessa sair na frente, frente, vão né? sair na frente. A gente não tem para onde correr. É não esperar a regra. Olha, você ainda tem 180 dias, né? 120 dias. Se você sai na frente, você vai ser visto com outros olhos. Com Né? certeza. Eu não vou ter a dúvida. Quem você é? Eu já sei quem você é, porque você já me disse, você já me mostrou. Né? Às vezes a gente acha que vamos colocar aqui as políticas no site, né? A gente precisa mostrar a nossa estrutura de governança, Uhum. né? A nossa tomada de decisão. É muito além de simplesmente publicar políticas, né? Porque ali a gente vai estar dizendo quem eu sou, como eu atuo, né? Como eu me porto. Como eu me O que porto. vocês vão se relacionar comigo, o que vocês podem esperar de mim. E quando você não tem isso, você vai ter a pergunta: quem você é? Exatamente. Pessoal, chegamos ao fim aqui. Queria lembrar a vocês mais uma vez que nos dias 20, 21 e 22 de outubro a gente vai ter o curso de controles internos da Aline. Vocês já perceberam que ela é uma craque no tema. Então, amanhã vai estar disponível já, as inscrições vão estar abertas. A gente conta com a inscrição e participação de vocês no curso. Eu já disse que eu serei a aluna 01, com certeza estarei lá. Aline, te agradecer por esse papo. Mais uma vez eu vou ser repetitiva aqui, eu acho que é incrível a forma como você fala de coisas complexas, como você traduz isso de uma forma simples para o dia a dia, e não vejo outra forma de fazer isso de forma tão consistente, tão verdadeira dentro das empresas, que traga resultado que não dessa forma. Acho que por isso que eu fico tão apaixonada na forma como você fala, porque eu acredito que efetivamente é assim que a gente vai conseguir implementar governança, compliance, controles internos dentro da empresa. Então, parabéns por esse formato. Obrigada. Que você traduz aí a sua vida, como você coloca em prática. E, mais uma vez, muito obrigada por ter topado vir aqui ter essa conversa com a gente. E espero que você venha outras vezes. Com certeza. Em outras temporadas. Com certeza. Obrigada a você, Nath. Feliz aniversário antecipado. Que a gente possa deixar um legado para as próximas gerações de compliance, de controles internos, porque eu acho que a gente tem muito a fazer e agregar. E a gente pode, sabe? Eu acho que fazer o negócio acontecer da maneira correta é o único caminho que a gente deveria seguir. Sabe? O único objetivo que todos nós, enquanto sociedade, né, parar com aquela ideia de o outro é o responsável, peraí, mas o que a gente está fazendo para também contribuir? Né? Não é uma função de compliance, não é uma função de controles internos, é um grande trabalho em grupo. Então, eu acho que a gente pode muito, e eu acho que esse é o nosso grande desafio. É um trabalho enquanto sociedade. Se a gente pensar que as Exatamente. empresas, organizações, são um microcosmos da nossa sociedade, é um trabalho enquanto sociedade. Sim. E a gente precisa trabalhar em conjunto para passar por urgente. isso. Né? Então, pessoal, assim a gente encerra o nosso outro episódio aqui do Pod Compliance. Então, espero que vocês gostem de tudo que a gente tratou aqui. A gente espera vocês também lá no curso de controles internos da Aline. E assim a gente se despede. Então, se você ainda não segue a gente, já siga nas redes sociais, @podcompliance.
também pode assistir a gente ou ouvir a gente no seu tocador preferido. A gente está em todas as plataformas, é só seguir a gente por lá. Afinal, compliance é para todo mundo.